Olá! Dia 11 de agosto é o Dia do Estudante e o programa aproveita a data para lembrar que educação é um direito de todos. Quando a lei fala todos, são todos mesmo. Mas e quando a escola diz que não pode matricular a criança porque ela tem algum tipo de deficiência? Cada etapa do meu filho é uma ação judicial. Diz que até queria receber o aluno, mas não tem estrutura para atendê-lo. O que fazer? E a gente prefere que você procure um outro local. Aqui não é o local adequado para o seu filho. Você vai ouvir histórias de quem ouviu isso pelo menos uma vez na vida, mas não desistiu, foi longe. Veja também a educação nas unidades que atendem adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Enquanto estão lá, eles dão prosseguimento aos estudos. Até porque a educação é uma forma de ressocializar esses adolescentes. O Conexão Cidadania está no ar. Denúncia. Você vai ver agora relatos de quem tem um filho com algum tipo de deficiência e enfrentou dificuldades na hora de fazer a matrícula. Para eles, um direito básico garantido por lei ainda é um desafio. Eles me chamaram e falaram assim, olha, a gente não sabe como lidar com seu filho, você está gastando dinheiro aqui, né? E a gente prefere que você procure um outro local. Aqui não é o local adequado para o seu filho. A recusa da escola aconteceu pouco tempo depois de Heloísa descobrir que o filho tem autismo. No primeiro momento assusta muito, né? Assim, o que vai ser do meu filho? O que eu posso esperar do futuro? Ele vai ser independente? E quando eu não tiver mais? Então isso é muito difícil. Até hoje você se faz essas perguntas, né? Você pensa que a escola é uma oportunidade dele estar aprendendo algo, né, e se tornar uma pessoa mais independente. E quando você pensa assim, a escola não quer mais meu filho, outra escola vai assumir esse papel e ele vai se desenvolver, né? Então isso é complicado. Heloísa não conseguiu nenhuma escola particular para fazer a matrícula. Foi encontrar a solução em uma instituição pública de Brasília especializada em atender alunos autistas. Mas para isso teve que esperar muito tempo na fila. Existe toda uma parte financeira, né, que a escola particular não tem interesse em investir no que é minoria. É uma inclusão no papel, né, uma inclusão teórica, mas de fato você vê muito poucos trabalhos, muito poucas escolas oferecendo um serviço onde você fala assim, olha, a inclusão está funcionando. A inclusão nas escolas é um direito garantido em leis e documentos assinados por vários países que assumem o compromisso de cumprir. Mas, na prática, a realidade é diferente da teoria. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e, finalmente, aprender a ser. Ao estabelecer esses pilares, a Unesco não dá uma receita, mas avança na proposta de uma educação inclusiva. Uma educação cada vez mais sufocada pela falta de estrutura nas instituições de ensino. Educação que nem sempre conta com profissionais preparados e que se depara com ausência de políticas públicas. Para se ter uma ideia, das 197 mil escolas no Brasil, cerca de 85 mil atendem alunos com deficiência, menos da metade. O resultado não poderia ser outro. Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, a cada 10 crianças ou adolescentes que apresentam algum tipo de deficiência em idade escolar, apenas 4 têm acesso ao estudo. No ensino superior, o cenário não é diferente. Tiago e um amigo, os dois cegos, tiveram as portas fechadas ainda no processo seletivo da faculdade. Os problemas começaram no dia da prova. A esposa do meu colega, ela que foi a ledora dele no dia, e a faculdade, o que eles disponibilizaram foi um beledor. Desconfiados dos resultados, eles entraram com recurso na própria instituição. A gente fez a prova, como a gente já imaginava que eles não iam aceitar a gente, arranjaram uma prova uma forma de dizer que a gente não passou no processo seletivo, alegaram que a gente não tinha passado, a gente pediu a prova, eles negaram a prova. Foi aí que Tiago processou a faculdade. Durante a tramitação foi descoberto que eles realmente tinham passado no vestibular. Por isso, a justiça condenou a instituição de ensino a matricular os dois alunos.
foi feita justiça no nosso caso. Porque foi um absurdo a forma que eles procederam, né? E se não fosse a justiça, se a gente não tivesse ido procurar a justiça, o que teria acontecido conosco? Procurar ajuda da justiça já virou rotina para Maria. Cada etapa do meu filho é uma ação judicial. Todo ano, laudo, adaptação curricular, informação para os professores, porque eles não sabem o que é essa síndrome. Né? Tem um aluno que não interage, que fica sentado e ele não sabe direito como lidar com aquele aluno. Então, reuniões com o corpo pedagógico da escola. Então, eu preciso sempre estar instruindo em processo de instrução. O filho dela nasceu com Asperger, uma síndrome muito parecida com o autismo, doença que ainda é um mistério. Em casos como este, a inclusão se torna ainda mais difícil e aí aumenta a luta dos pais que contam com a ajuda da sociedade. Eu acredito que ter um filho especial é um desafio. Eu acho que precisa acontecer um acordo entre a sociedade para que tipo de inclusão nós queremos. Porque ela não pode ficar só na lei e nos papéis. Ela precisa acontecer de verdade. A gestão administrativa da escola é do Poder Executivo. Em alguns casos, se concede liminar para matricular quando é possível. Mas lembre-se, o juiz não substitui o administrador. E o Conexão Cidadania recebe Antônio José Ferreira. Ele é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Com a gente também Cláudio Augusto Vieira da Silva, coordenador-geral do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Doutor Antônio, muito obrigada pela participação, por estar aqui. Doutor Cláudio também. Obrigado. Pois é, vamos começar falando dessa questão do direito à educação. Doutor Antônio, a escola pode se negar a matricular uma criança por conta de algum tipo de deficiência, seja ela uma deficiência mais simples, pouca limitação ou muita limitação? O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que no Brasil tem equivalência de emenda constitucional, faz parte da nossa Constituição, e no artigo 24 da Convenção diz que é vedado a qualquer escola no Brasil, seja pública ou privada, se abster de receber pessoa com deficiência. A deficiência não pode ser motivo impeditivo de que esta pessoa possa ter acesso à educação. Doutor Antônio, o que fazer? Recebi um não da escola, olha, eu não tenho estrutura para atender o seu filho, ele tem muitas limitações. O que o pai, a mãe, o responsável deve fazer de imediato? Precisa acionar aquele órgão que existe na Justiça como guardião das nossas leis, que é o Ministério Público. Se isso se dá no âmbito estadual, procura o Ministério Público Estadual. Se dá na Universidade Federal, deve procurar o Ministério Público Federal, denunciar na ouvidoria do MEC, denunciar na ouvidoria dos direitos humanos no Disque 100, para que todas essas denúncias, esses casos de violação, possam ser reparados. Agora, fala um pouquinho da experiência pessoal, doutor Antônio. O senhor alguma vez na família recebeu um não por conta da deficiência? Passou por muitos obstáculos? Eu passei por muitos obstáculos na escola inclusiva, mas eu nunca tive dificuldade para matricular. As escolas que eu estudei, todas já tinham alguma experiência com pessoas com deficiência e a matrícula não foi um obstáculo maior. A dificuldade era, muitas vezes, convencer o professor acerca da capacidade de compreensão da disciplina. Muitas vezes seria uma dificuldade que esse próprio professor teria de explicar determinadas matérias, mas isso tudo nós fomos superando com um diálogo, sempre um diálogo aberto com o professor. Diz, olha, se o senhor está disposto a ensinar, eu estou disposto a aprender, vamos juntos construir como isso pode se dar. Eu acho que isso
muito é resolvido quando você tem um diálogo nessa discussão aí. E logo mais, veja como é a educação nas unidades que atendem adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. É só um instante. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o repórter Márcio Adalto foi até uma unidade de internação do Distrito Federal e mostra agora como é a educação lá dentro. Como é que os adolescentes lidam com os estudos? Porque todo mundo tem um livre-arbítrio para escolher o que quer fazer. Eu escolhi, vou entrar nessa vida, agora vem a consequência. Se não mudar, não acaba. Novas atitudes para não cometer os erros do passado. O primeiro passo para quem realmente quer mudar de vida. Saber que você errou e que você pode ser redimido, isso sim pode fazer a diferença e querer você mudar. Incentivos de fora também fazem toda a diferença. A música se mostra uma forte aliada. Depois que eu comecei a tocar violino, é uma forma que eu fico mais tranquilo, mais de boa, desestresse quando eu vou tocar, quando eu tenho uma oficina. Educação. A principal solução para um sistema que beira o caos pode estar dentro da sala de aula. Eles ficam atentos ao professor. São olhares que buscam mudança. Adolescentes, sentenciados pelo passado, encontram nos livros, no conhecimento, a esperança de um futuro diferente. Antes, na primeira vez que eu vim parar aqui, eu não tinha importância para a escola, não. Mas agora, desde que eu já fiquei ciente que os estudos fazem parte da vida pro cara arrumar um emprego. Às vezes não estudava na rua e volto a estudar aqui. Chega lá fora, continua. Ninguém melhor que Jeconias para falar sobre isso. Entre idas e vindas, foram 4 anos de medidas socioeducativas. Saiu pela última vez em 2011 e continuou na escola. Hoje é um universitário em uma faculdade na Argentina. Jeconias já domina a língua e se dedica cada dia mais aos estudos. Brilho nos olhos e muita história para contar. Salas incríveis, universidade de primeira, 4.000 e poucos estudantes, gente de todo lugar do mundo, cara. E eu tô lá, né, um cara que veio lá da cadeia lá e fez tudo que fez, cheio de tatuagem, você vê assim, né, é diferente de todo mundo, né. Nós viemos até a unidade de internação do Recanto das Emas para contar a história de um interno que acaba de ser liberado depois de passar no vestibular da Universidade de Brasília, uma das faculdades mais concorridas do país. E quem vai conhecer esse garoto com a gente é o Jeconias e a mãe dele, a Manuela. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Vamos lá, vamos entrar? Interno mais novo, ex-interno, aprovado na NB. Graças a Deus, você. Ótimo, graças a Deus. Muita luta, mas muita vitória ainda para alcançar. Esse é o momento de você perguntar para ele já está aí, já passou tudo que você vai passar. A adaptação na escola, as pessoas olhando mais ou menos assim, porque acaba sabendo e tal. Tira alguma dúvida com ele está aí. O ambiente é diferente daqui? Com certeza, mas a diferença gritante assim é principalmente entre nós mesmos, né? Porque todo mundo tatuado aí, né? E a gente chega lá na sala de aula e é diferente, as pessoas
E sempre rola um olhar o outro, mas a gente já superou coisa pior, então isso aí pra gente nunca vai abalar, né, na verdade. Para ter o nome na lista de aprovados da Universidade de Brasília, o adolescente precisou adotar uma nova postura. Foram 6 horas de estudos diários, uma rotina que exigiu muita dedicação. Eu frequentava a escola aqui da Unile como ouvinte, pelo fato de já ter concluído o ensino médio, e acompanhava e relembrava algumas matérias, e do contraturno da escola eu estudava no quarto. A disciplina rendeu uma vaga no curso de licenciatura em Educação Física. Aos 18 anos, ele começa uma nova etapa na vida. Quando a educação é levada a sério, a liberdade ganha novo significado. Liberdade significa felicidade. Toda unidade de internação deve promover o estudo, garantir o estudo lá dentro? Sim, toda medida socioeducativa, seja ela em meio aberto, ou seja ela no meio fechado, ela inclui todas as políticas públicas que devem atender a esse adolescente no cumprimento de medida socioeducativa. E a educação, sem dúvida alguma, é a principal medida de estruturação desse atendimento ao adolescente quando ele está cumprindo uma medida socioeducativa. E esse estudo, essa educação lá dentro, que tipo de educação que ele recebe? Qual o nível de educação? Olha, geralmente nas unidades fechadas, que são dois tipos de medidas de socioeducativas que existem, que é a internação e essas unidades elas têm um sistema de escolarização dentro da unidade. Ou também acontecem os casos em que o adolescente sai da unidade para cumprir a escolarização junto a alguma escola próxima à unidade que ele está internado. Então, existem essas duas situações e, na maioria dos estados brasileiros, quem proporciona isso é o sistema estadual de ensino. Os profissionais recebem uma formação diferenciada, têm um preparo diferenciado para lidar com esses adolescentes, para promover essa escola, essa educação lá dentro? Nesse ano de 2014, nós estamos fazendo 2 movimentos. Um é o MEC. O MEC está, nesse momento, proporcionando um curso para os professores que atuam com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, ou seja, aqueles professores que trabalham com escolarização com esses adolescentes que estão privados de liberdade ou cumprindo alguma medida socioeducativa em meio aberto. E o Ministério do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Direitos Humanos e o MEC, nós 3 entregamos um documento para o Conselho Nacional de Educação, proporcionar uma deliberação do Conselho Nacional de Educação exclusiva para os sistemas de ensino adequarem às necessidades desses adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa e que estudam durante o cumprimento dessa medida. Dr. Cláudio, Dr. Antônio, daqui a pouco nós vamos ver histórias de vida, relatos de dificuldades e também de superação. O caso do Lucas, do desembargador Ricardo e o som do tambor da gente. Tudo isso daqui a pouco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Lucas é cadeirante, nasceu com paralisia cerebral. Ele provou que quando há força de vontade, não há limites. Ricardo Tadeu teve uma infância normal, mas aos 23 anos ficou cego.
E quem disse que ele abaixou a cabeça? Hoje é desembargador, o primeiro juiz cego do Brasil. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. No ensino médio, eu só ouvia as aulas e fazia as provas a partir da memória dessas aulas. E fui aprovado na USP, estudei no Largo São Francisco, quando perdi a visão, lá no terceiro ano da faculdade. E aí o que aconteceu foi muito bonito, porque meus colegas gravavam as matérias em fita cassete. E assim eu fazia as provas oralmente, dessa forma acabei concluindo o curso. E depois fui designado para o Tribunal do Paraná pelo 5º Constitucional. Sonhe, acredite profundamente nos seus sonhos. Jamais se desvie do seu caminho e nunca acredite nos limites que lhe querem impor. O Lucas, na verdade, ele é um presente. Ele vem conquistando as pessoas, ele conquistou os professores, ele conquistou os colegas. O Lucas é especial mesmo, eu gosto muito dele, ele é um grande amigo. Sou Lucas Vitório, tenho 15 anos, sou atleta e estudante. Meu relacionamento com meus amigos é ótimo. E eles me proporcionam coisas muito boas, que eu sou importante na vida de cada um. Isso me deixa até emocionado, porque por tudo que eu passei anteriormente, eu pretendo passar pelo PAS, ou engenharia da computação, ou relações internacionais. Quantas vezes eu me levantei para dar aula, o professor vem um pouco mais cansado, mas você olhar o Lucas e você olhar e falar, poxa, vale a pena. Minha família é tudo, porque sem eles eu não estaria aqui onde eu cheguei. O Lucas não vai vegetar, como o médico falou, ele não vai fazer nada disso, porque a gente acredita nele. Estou plenamente feliz. As pessoas que estão ao meu redor me mostram que eu posso viver e ser feliz em cima de uma cadeira de roda. Que eu sou uma pessoa capaz de tudo que eu quiser. Com limitações ou não, com ajudas ou não. Só basta eu querer. Grandes exemplos, né? Exemplo também é um projeto que funciona no Distrito Federal com crianças em situação de risco. O trabalho é de prevenção. Durante as aulas, eles aprendem, sonham, estão longe da violência. Por meio da música, têm acesso à educação, à cultura. Lá, o batuque do tambor mostra que incluir é possível. Eu trabalho com música há 23 anos e sempre tive a vontade de criar um projeto para dar aula para a juventude que vem chegando agora, principalmente aqui no Paranoá, que é carência de música. O projeto Tambor da Gente veio de uma história que aconteceu em Salvador, né? Como em Salvador, quase que nós somos obrigados a tocar tambor, e isso é uma coisa muito importante dentro da nossa vida. Eu participei de projetos como o Ludum, Timbalada. Então optou essa opção de vir a Brasília. Como eu já conhecia uma história de projetos culturais em Brasília, eu cheguei e me juntei com Jaime Soares Sacramento, que é o meu Sacramento, os grandes mestres da percussão da Bahia, para criar o Tambor da Gente, há 3 anos atrás. Eu quero que as crianças desse mundo que vivemos hoje em dia tenham oportunidades que eu não tive, na verdade, quando eu era mais jovem. A música, ela transforma qualquer ser humano. Conheço muitos músicos que viviam em outros lugares, fazendo coisas erradas, e graças a Deus a música tirou. O tambor tem um poder imenso, entendeu? E para mim é maravilhoso ensinar meus conhecimentos. Acho divertido, que é bom pra gente aprender. No dia que a gente não vem dar aula aqui, que a gente tem um outro compromisso, que a gente tem uma vida paralela com a música, com shows, palcos, espetáculos, as crianças ficam tristes, me chamam no Facebook, tio, por que não teve música hoje? Muito legal e divertido, porque eu toco, acho divertido e aprendo mais. Nós usamos tubo PVC, que foi uma doação de um projeto também que nos doou. Nós usamos garrafa PET também para fazer som de agogô. Música é vida, não existe nada sem música. Nada sem música, até o silêncio é música, gente. Eu acho que a música deveria ser o primeiro amor do ser humano. Independente de você ser músico ou não ser músico. Ou ser simplesmente um ouvinte, sabe? Mas a música tem que ser o primeiro amor. A gente já nasce
fazendo música, chorando. Choro é música. Falta educação, falta. Muito. Mas falta muito mais música. A música, ela salva. A música é um caminho para a educação. Levando a cultura para todo lugar. É todos tambores. Soldando a cultura. Parabéns, pessoal, pela iniciativa. Doutor Cláudio, é por aí mesmo a sociedade se unindo, cada um fazendo um pouquinho, aquela história, eu faço a minha parte, não preciso esperar o Estado, eu mesmo posso ajudar? São os dois movimentos que nós temos que reconhecer e investir muito. Por um lado, a população, as organizações, elas já promovem muitas ações de inclusão, promovem muitas ações que estão dentro dessa concepção de educação integral da pessoa que nós tanto falamos no Brasil por tantos anos. Mas também é necessário e são necessárias a responsabilização e as ações de políticas públicas permanentes para que isso tenha uma abrangência maior e possa realmente atingir todos os adolescentes e as crianças que estão no processo de educação. Doutor Antônio, a história do senhor também é um sucesso, uma superação. Foi, né? Acho que todos nós, com algum tipo de deficiência que consegue um espaço na vida profissional, não deixa de ser um motivo de superação. O doutor Ricardo Tadeu, que eu conheço pessoalmente, é também um exemplo, uma pessoa de uma grande capacidade. É necessário que tenhamos uma sociedade que nos veja como iguais, que nos trate como iguais e que nos proporcione oportunidades iguais. Conexão Cidadania desta semana recebeu Antônio José Ferreira, ele que é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Doutor Antônio, muito obrigada pela participação, pelas informações, por relatar um pouquinho da história de vida do senhor. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder interagir com o público telespectador, ter a oportunidade de apresentar os avanços, as conquistas dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Conversamos também com Cláudio Augusto Vieira da Silva, coordenador-geral do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Doutor Cláudio, muito obrigada também pela participação, pelas informações. Tá bom, eu que agradeço. E sempre lembrando que as medidas socioeducativas, o seu eixo central é a educação. Ok. E o Conexão Cidadania fica por aqui. Você pode rever os programas no site que aparece aí na sua tela. Anote: www.youtube.com/STJ Notícias. E na semana que vem eu volto com outro tema do seu interesse. Tchau, tchau.